Olá, vamos fazer uma estrutura de escolha para o seu algoritmo? Muito bem, na aula de hoje a gente vai ver como implementar a estrutura condicional switch case e vamos exemplificar onde podemos utilizá-la. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal ou se você não segue nas redes sociais, vá até no YouTube e se inscreva no portal Easy Learning, ative as notificações, curta e compartilhe esse conhecimento com seus amigos também. E não deixe de nos seguir no Instagram, tanto o portal Easy Learning quanto o professor Márcio Chaves, no @prof. Márcio Chaves. Muito bem, o que vem a ser o comando switch case? O comando switch case ele é utilizado como alternativa para o comando if else. Sim, ele também pode ser considerado como uma estrutura condicional. Porém, qual que é a diferença, professor? O comando switch case ele é mais utilizado quando temos várias possibilidades de execução e que cada possibilidade seja um valor exato e não um intervalo. Como assim? Então, quando eu vou utilizar um switch case, é necessário que os valores sejam exatos. Por exemplo, se uma variável é igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, e assim por diante. E não maior ou menor que determinado valor, ou seja, que não seja um intervalo, ok? Mas vamos ver agora na explicação direitinho como que isso acontece. Muito bem, então a gente, utilizando o switch case, a gente simplifica a utilização do if else, né? E, além disso, a gente pode implementar como se fosse um menu. Ou seja, opção 1 executa tal ação, opção 2 tal ação, opção 3 tal ação e assim por diante. Tá certo? Então, como a gente vai comparar, né, uma variável com um valor constante, o que a gente vai fazer? Né? Aqui nós temos na nossa tela um exemplo de código que nós vamos ter. Nós vamos ler uma variável qualquer, um x qualquer que você desejar, tá certo? E nós vamos iniciar o nosso sistema de escolha. Então você leu uma variável anteriormente, você vai pegar essa variável e, caso essa variável tenha o valor 1, ela vai executar essas instruções. Caso essa variável tenha um valor 2, tá certo? Ela vai executar tal instrução. Caso essa variável tenha um valor n, ela vai executar outras instruções. Início e fim. Por quê? Porque nós temos várias possibilidades de execução dentro de um mesmo comando. Tá? E na linguagem C, o comando switch, como que fica? Você já vai ter lido essa variável anteriormente, tá certo? E você vai pegar o valor desta variável, né? Vai pegar essa variável, né? Abre chaves e case. Se for um valor da primeira constante, vai realizar essas instruções ou comandos. Se case for a segunda constante, ele vai executar esses outros comandos e assim por diante. Professor, tem uma diferença aí. Estou vendo o comando break e estou vendo o comando defull. Para que eles são utilizados? Muito bem. Nesse caso aqui, o comando break é justamente para funcionar no seu sentido literal. É para parar a execução. Tá? Se eu não utilizar o comando break, o que vai acontecer? Se ele encaixar no comando na constante 1, ele vai executar a constante 1, a constante 2 e todas as mais constantes, inclusive o defull, tá certo? E então, diante disso, entre um case e outro, a gente coloca o comando break e assim ele vai executar apenas aquele comando. Caso eu queira que ele execute de certo ponto para frente, eu elimino o break da minha estrutura de execução, da minha estrutura de escolha, tá certo? E o comando defull, professor, para que ele serve? Suponhamos que o valor da sua variável, né, que a gente já leu anteriormente, não se encaixe em nenhuma das constantes aqui apresentadas. Então, ele vai ter um comando padrão ou um conjunto de instruções padrões a serem realizadas, né, a serem processadas. E assim, de uma maneira ou de outra, pelo menos um comando dentro da estrutura condicional switch case será executado. Muito bem, essa foi a nossa explanação sobre o switch case e nós vamos ver na prática como implementar esse comando switch case para a gente dar um certo número e ele retornar para nós qual dia da semana ele corresponde. Te espero lá, curta, compartilhe e não deixe de seguir e ativar as notificações. Vamos nessa!